Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Esse é um ditado que não pode ser aplicado na segurança do trabalho. Vamos ao vídeo. A pior coisa que tem, né, então é até uma hipocrisia, né? Você falar uma coisa e fazer outra, né? E isso em segurança do trabalho é terrível, né? Quando o seu discurso não combina com a sua ação. É claro que eu não estou falando de tech-segurança. Tech-segurança, ele tem essa obrigação e ele estudou para isso, né? Ele não vai sair na área fazendo coisa errada, né? E enquanto ele falou uma coisa no treinamento, ele vai na área e vai agir exatamente o contrário. Bom, pelo menos não é para fazer, né? Mas eu estou falando aqui de lideranças. E eu conheci um líder que ele era muito bom nesse tipo de coisa. Ele discursava bonito em uma reunião da CIP. Discursava bonito mesmo. Ele falava bem numa reunião da CIP. Mas quando você chegava na área de trabalho dele, ele estava lá de sapatinho bico fino, andando pela área, sem capacete, sem óculos de segurança, sem protetor auricular, sem nada. E numa área de risco. Então veja que o que adiantava todo aquele discurso dele lá, né? Seja numa reunião da CIP, ou seja numa reunião no departamento dele, né? As pessoas até, vamos dizer assim, os funcionários tinham medo dele. Não era conscientização. Medo não é ser consciente, né? Então, boa parte dos funcionários lá, né, realmente cumpriram com as regras da empresa, e porque tinham medo dele também. Mas veja que como fica ruim, né? Você chegar numa área e você encontrar um líder que deveria estar dando o exemplo, fazendo exatamente o contrário do que era para estar fazendo. Então, se você discursa bonito, né? Se você é um líder que discursa bonito, cumpra com o que está fazendo. Não vá na área fazer coisas que depois alguém vai olhar e falar: ah, se ele faz, eu também faço. Se ele pode, eu também posso. Uma vez um colega, então ele saiu para a área, né, e ele fotografava tudo que acontecia, né? E ele estava lá para isso, tá? Ele foi lá para esse tipo de coisa. Porque eu já falei em outro vídeo que era um local onde as pessoas não tinham o nível de consciência de segurança era baixíssimo, baixíssimo mesmo, totalmente dependente. Então ele chegou lá para fazer o trabalho dele, né, de nivelar, né, com a matriz de onde a gente trabalhava, né? E ele ia para a área e ele fotografava tudo que ele via de errado, né? E óbvio que não estou falando de pessoas fazendo coisa errada, estou falando de tudo mesmo, condições inseguras, né, que tinha bastante. E aí, um belo dia, ele saiu para a área e logo depois que ele voltou, né, ele falou: dá uma olhada nessa foto aqui. E quando foi ele olhar a foto, era o líder, né, fazendo uma atividade, né, totalmente errada, né, na frente de outros funcionários. E quem era para ele estar fazendo? Ele era um líder. Só que as pessoas, elas confundem um pouco o cargo de liderança. Não são todos, é claro, né, mas tem gente que confunde o cargo de liderança. Elas querem ir lá e botar a mão na massa e fazer. O líder não é para isso, o líder é para delegar as coisas, né? E eles ainda eram, nessa época, eles ainda eram assim. Eles queriam resolver as coisas, pegar uma ferramenta da mão do funcionário e ir lá fazer o serviço. Isso a gente foi trabalhando aos poucos, né, com eles, né, até que chegou num ponto que isso acabou, né. Mas nesse dia ele estava exatamente fazendo uma coisa errada. Acontece que no DDS que eles faziam, porque a gente não fazia DDS, a gente fazia assim, esporadicamente, né. Essa foi uma das coisas que eu cheguei lá e falei: não, o DDS que vai fazer são vocês. Porque até então quem fazia era o tech-segurança. E eu falei: não, eu não vou fazer DDS, vocês vão fazer. Os dois supervisores, na época, né? E se vocês quiserem colocar um funcionário para fazer, ótimo. Mas não esperem que eu faça o DDS. E aí esse supervisor, esse líder que eu tô falando, ele discursava bonito lá no DDS, né? Ele falava bem. E só que na área ele estava fazendo totalmente diferente. Ele pregava uma coisa lá na sala de treinamento, no DDS, e quando ia para a área ele fazia outra coisa, descumprindo as regras de segurança. Ou seja, o discurso dele não combinava em nada com a ação dele, né? E isso é lógico, né? Como falei, mudou totalmente isso aí, né? Foi da água pro vinho, assim, de pouco tempo a gente mudou a cultura daquele local, né? Praticamente até melhor do que a gente tinha na matriz. Isso foi um trabalho árduo, né, um trabalho difícil de ser feito, né, não foi da noite para o dia. Né, a gente demorou assim, cerca de 1 ano trabalhando direto, né, e contando que não tinha lá, o turnover não era alto, né, então os funcionários que estavam lá, eles ficavam um bom tempo. E aí isso facilitou para a gente. Né. Mas o vídeo de hoje, então, é para falar sobre isso. Né. E vale para o tech-segurança também, né. Cuidado, porque você está sendo observado. Às vezes lá na empresa você trabalha direitinho, você cumpre todas as regras, obviamente, né? Dentro da empresa você não vai fazer nada errado, né? Mas quando sai fora da empresa você esquece isso. E aí você esquece que tem gente olhando você lá no supermercado, na rua onde você está andando, dando uma corrida aí na hora de uma chuva, né? Que a gente fala que não é para correr, né? Ou então, pior ainda, né?
cara está na pista lá indo para o trabalho e você passa a velocidade lá, o limite de velocidade é 80 por hora, você passa a 150 por hora. E aí o cara olha e vê que é você, conhece seu carro. Então, qual o exemplo que você está dando? Seu discurso dentro da empresa não se aplica lá fora da empresa? E se aplica, né? Então, quando você estiver, seu discurso tem que valer igualmente, né? Não importa onde, né? Você precisa ser o exemplo, como eu já citei no vídeo anterior aí, né? Você precisa ser o exemplo, dentro e fora da empresa. O seu discurso tem que bater com a sua ação. Então é isso o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí, né? Se gostou, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva no canal, né? Pode deixar sugestão de vídeo, né? Esse dia atrás um colega aí, ele aliás está estudando ainda, mas ele deixou uma sugestão de vídeo, né? Então é legal, né? A participação de vocês aí nos comentários também. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!